Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta com mais informações e agora nós vamos dar um pulo na Venezuela. Gente, soldados venezuelanos de Maduro, que deveriam proteger o povo, afinal de contas é essa a propaganda que Maduro traz, né, anuncia aos quatro ventos, agora passaram a assaltar pessoas. E o pior não é nada, gente, do lado brasileiros, eles estão atravessando a fronteira para o lado do Brasil e assaltando as pessoas armados de fuzis. Bom, se liga aí no canal Brasil Notícias, se inscreve, compartilha, dá aquele like legal, aperta aí o sininho das notificações e vamos à matéria, pessoal. O negócio tá feio na Venezuela. Militares venezuelanos roubam transeuntes que estão do lado brasileiro sob mira de fuzil. Militares venezuelanos roubando os transeuntes que estão do lado brasileiro da fronteira. Tiros ao alto. Um êxodo de centenas de indígenas da etnia Pinon, a maioria crianças, e até um casal de ciclistas argentinos em viagem há um ano. Com o fechamento da fronteira entre o Brasil e Venezuela, na última sexta-feira, 22, as diversas trilhas ao longo da fronteira entre os dois países se transformaram em um palco de violência, dramas familiares e expectativas sobre os próximos dias. Neste domingo 24, a Folha acompanhou a volta do deputado oposicionista venezuelano Luiz Silva, 59 anos, que na véspera havia cruzado a fronteira para acompanhar a chegada das duas caminhonetes com doações dos governos do Brasil e dos Estados Unidos. Pula propaganda. O engenheiro agrônomo está em seu primeiro mandato e é filiado à Ação Democrática, tradicional partido de centro-direita. Passou 2 dias com a roupa do corpo. Na volta, a Venezuela trazia 2 caixas de bombom garoto para os filhos e uma escova de dentes, comprada no Brasil. O percurso entre Santa Helena e Pacaraima, que quando a fronteira está aberta toma apenas 10 minutos de carro, se transformou em um martírio de 5 horas, a maior parte do tempo a pé, atravessando campos abertos e mato. A travessia foi feita graças a um guia Pimon, etnia que habita os dois lados da fronteira. A parte mais perigosa está no primeiro trecho, na região onde estão os postos odoneiros, palcos de 2 conflitos entre manifestantes e militares venezuelanos nas últimas horas. Pula aqui, deixa eu ver, vamos pular isso aqui, gente, que aqui tem uma propaganda do tamanho do mundo. Deixa eu descer. Um pouquinho. Aqui. A trilha é do lado brasileiro e acompanha a linha divisória, marcada por bases de concretos pintadas de branco. No início da caminhada, venezuelanos que chegavam ao Brasil advertiram que os militares do regime de Nicolás Maduro estavam atacando migrantes, mesmo do lado brasileiro. Olha a ousadia. O aviso logo se confirmou. 2 militares venezuelanos começaram a correr para tentar alcançar o nosso grupo, que incluía um casal formado por uma venezuelana e um paulista. Eles estavam acompanhados por um carregador que, a duras penas, tentava puxar um carrinho com 2 malas pelo lavrado, savana, a vegetação típica da região. Moradores de São Paulo, Anderson e Araceli de Moraes, queriam chegar até Puerto Ordaz, a 620 quilômetros da fronteira, para entregar medicamentos e alimentos para a mãe da venezuelana, que tem câncer no cérebro. São apenas para prolongar um pouco a sua vida. Por causa da bagagem, Anderson e o carregador ficaram para trás e foram alcançados pelos militares. Mesmo estando do lado brasileiro, ficaram sob a mira de fuzis e foram obrigados a entregarem as 2 malas do lado venezuelano. É muito
Os caras saíram do monte, engatilharam a arma e disseram: para, eu também sou malandro. O cara do carrinho me pediu dinheiro, largou o carrinho e saiu correndo, contou. Já cansado, Anderson foi obrigado a deixar a mala na linha da fronteira. Os militares então correram na direção de outro transeunte. Aproveitando a distração, ele correu. Saí correndo para a direção onde vocês estavam, até que cheguei ao monte e eles atiraram para cima de novo. Depois do susto e sem os medicamentos, o casal desistiu de viajar a Porto Ordaz. Chorando muito, Araceles não falava. Rapaz, é triste um negócio desse, viu? Anda levando medicamento para a mãe com câncer, problema, né, no cérebro. E os militares do governo Maduro, que deveria proteger, segundo ele, é quem está matando o povo. A mãe dela não consegue um remédio que custa R$9 no Brasil. A minha esposa está em depressão. Todos esses meses não consigo vê-la do jeito que está, disse ele. Vamos pular aqui. Deixa eu ver aqui, vamos dar uma pular aqui, peraí. Com a trilha mais curta, sem condições de segurança, o guia Pinon decidiu fazer uma volta maior, que incluía cruzar um morro com vegetação fechada. Para despistar os militares, o deputado decidiu trocar de camisa e tirar o boné. Mais 2 horas de caminhada e chegamos a uma comunidade Pinon. Peraí que meu nome é aqui, rapaz? Mais 2 horas de caminhada, sim. Pinon, do lado brasileiro. Ali, cerca de 300 indígenas haviam chegado de uma vez nesse domingo, 24, fugindo da perseguição do regime chavista. É um êxodo oculto, já que eles são recebidos por parentes e não chegam a ser registrados oficialmente no Brasil. Os Pemunes se transformaram em uma das principais forças opositoras nesta região da Venezuela. Na manhã de sexta-feira, um confronto com o exército na comunidade São Francisco de Orino deixou um morto e um ferido em estado grave, transladado a Boa Vista, Roraima. Um dos que fugiram para o Brasil é o pilão Alex Romero. Estão torturando os penomes detidos. O governo quer acabar com a nossa guarda territorial, disse. Ele afirma que o território Pimon está sendo invadido por criminosos pró-Maduro para o controle de minas de ouro. A desculpa é essa. Em meio a comunidades indígenas, uma aparição inusitada. Um casal de argentinos que viaja há 1 ano de bicicleta buscava uma forma de cruzar para o Brasil. Vimos que houve uma onda de violência, não sabemos bem o foco, afirmou o ciclista, que se identificou como Ernesto. As pessoas estão assustadas. A viagem continuou agora de carro. Em poucos minutos, finalmente chegamos a território venezuelano. Em seguida, mais uma pequena trilha pela selva. No caminho, mais 2 grupos de Penones fugiram a pé para o Brasil, formados principalmente por mulheres e crianças. A última parte da viagem foi de carro. Próximo de Santa Helena, o deputado e este repórter se separaram. Em meio à despedida, uma última declaração. Os que guardam a fronteira são criminosos. Vimos como roubaram os pertences dos humildes. Venezuelanos que vieram ao Brasil comprar comida para a sua família, disse Silva. A melhor ajuda humanitária de que nós venezuelanos necessitamos é a saída imediata do usurpador Nicolás Maduro. Gente, tá aqui a matéria, né? É uma matéria complicada porque, cara, a que ponto chegou o regime chavista na Venezuela? Nicolás Maduro,
O exército de Nicolás Maduro agora assaltando pessoas. Ou seja, o exército agora se tornou criminoso. Aí eu pergunto para vocês, Maduro realmente é um presidente democrático que pensa no povo? Vejam, se isso acontecesse no Brasil, o PT e a esquerda estavam caindo de pau, acusando aí, falando um monte de coisa, chamando de opressor o governo, né, que estivesse no poder e tal. Agora, esse tipo de opressão, esse tipo de situação na Venezuela, você não vê um pio, uma palavra do PT. Você não vê a Gleisi Hoffmann gritando aos quatro ventos que o Maduro tá matando o povo, que o exército tá sendo opressivo, tá oprimindo o povo. Você não vê. Tudo caladinho, tudo bem quietinho. Sabe por quê? Porque apoiam, gente, esse tipo de situação. Eles queriam esse tipo de situação dentro do Brasil para controlar o Brasil, né? Mas graças a Deus que nós nos libertamos disso. Infelizmente os venezuelanos estão lá, passando por essa dificuldade toda. Mas nós, brasileiros, graças a Deus nos livramos. Agora vamos torcer. Agora eu estava vendo uma matéria, né, que a ONU, os direitos humanos, não, a violência lá, não sei o que, não pode entrar com violência. A intervenção militar lá, não. Aí quer dizer, os caras estão armados, os caras estão roubando as pessoas, atirando, por enquanto é para o alto, mas já mataram duas, né? Mas por enquanto é para o alto. Daqui a pouco vão começar a atirar nas pessoas. E aí a ONU e os direitos humanos vai esperar o quê? Para poder parar de ficar com argumento, com debate, blá 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 e blá blá blá, e realmente tomar uma ação enérgica. A verdade é que eles estão esperando nada mesmo, gente. Que nem a ONU, nem os direitos humanos vão fazer absolutamente nada pelo povo venezuelano. Tudo que eles fazem é sentar numa mesa e ficarem debatendo. Faz isso, fazer aquilo, mas não fazem porcaria nenhuma. E impedindo que uma ação, porque na verdade é essa. A ação agora na Venezuela tem que ser uma ação militar. Já está passando dos limites a coisa. Já se está perdendo as estribeiras. Se não entrar, está na hora dos Estados Unidos e os países aliados aí colocar o exército ali na fronteira e passar por cima de tudo e entrar naquela Venezuela e derrubar Maduro na base mesmo. É igual o Flávio Bolsonaro, se não me engano, falou. Maduro só sai de lá na bala. Aí teve uns camaradas aí da esquerda, da mídia esquerdista, que foi criticar a fala do cara. Então vai tu, rapaz, ficar no lugar lá do povo venezuelano. Você que é repórter aí que tá dizendo, não, que o Flávio Bolsonaro, que não sei o quê. Vai você pra lá então. Ficar na mira do fuzil, que nem as pessoas estão ficando. Você vê a mulher levando remédio, gente, para a própria mãe, com câncer. Olha a desumanidade, meu. Do soldado lá, o cara vai lá e pega o remédio. Cara, fala sério, mano. E aí vem direitos humanos, vem não sei quem criticar. Não, Flávio Bolsonaro tá certíssimo. Já passou do tempo da conversa com o Maduro. O negócio do Maduro é o cara meter bala pra ver se ele cai logo de podre de uma vez só e acabou. Venezuela está precisando de uma ação militar e direcionada toda a Maduro. É isso que a Venezuela está precisando. Eu concordo com Flávio Bolsonaro em número, gênero e grau. Tempo de conversa com a Venezuela já foi, já passou. Maduro, ele não está nem aí. Você pode ver, gente, que as ações do Maduro é queimar caminhão com alimento. Olha só, gente, queimar caminhão com alimento, cara, com remédio, que vai beneficiar o povo. Como é que o cara tem coragem, meu, de fazer um negócio desse? Mas tem muitos aqui no Brasil defendendo o Maduro, né? Enfim, palmas pra eles. Continue assim. Vão morar lá, pô. Vão pra dentro do palácio do Maduro lá. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você.